Fala pessoal, boa noite. Como é que tá o áudio de vocês aí? Fala Júnior, boa noite galera. Conseguem me ouvir em alto e bom som? Sinalizem pra mim como é que tá o áudio aí. Valeu Sammy, pra cima. Tá bom o áudio aí? Ótimo. Fala Greg, grande abraço Greg. Douglas, só galera gente boa, beleza. Só esperar o professor Bianchini entrar, tá? Hoje o tema da nossa live é padrões de categorias da IFBB. Então tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, no sino aqui, ó. Então clica nesse avião aí, manda para o máximo de atletas, de treinadores. Hoje a gente vai discutir um tema bastante interessante e um tema que é pouco divulgado e pouco difundido. Geralmente é um tema que só é discutido em cursos de padrões de categorias, tá? Então, envia isso para a maior quantidade de pessoas possível, tá? Para a gente estar discutindo todos esses detalhes técnicos e talvez até para você que queira entender um pouco mais desse mundo, né, do bodybuilding. Só esperar o professor Bianchini entrar, tá? Então, enquanto isso, manda essa live aí para o maior número de pessoas. Fala, meu irmão. E aí, Thiagão, tá me ouvindo bem? Alto e bom som. Que bom. Como é que você Como é tá? que tá? Tô bem demais. Você, em Curitiba aí, Que como é que bom, tá? Thiago. Tirando o frio que tá fazendo agora, 11 graus, tá tudo bem, Cara, Thiago. tô com inveja de ti. Tô em Teresina aqui, tá naquela média de 30 a 40 graus. Meu Deus do céu. Aqui Mas tá por começou aí a como? baixar, aqui começou a baixar a temperatura, Thiago, essa semana, o que deixa a gente preocupado também, né? Por conta de tudo que tá acontecendo aqui com relação ao Covid e tudo. Então, é mais um fator preocupante que a temperatura mais baixa. Mas, Sim, perfeito. Então, pessoal, eu vou desativar os comentários, tá? Para não ficar aí atrapalhando a visão do nosso querido professor Bianchini. obrigado. E aí, caso vocês tenham algum comentário, a gente vai abrir no final da live, então vocês mandem, aí encaminha a live aí para o maior número de pessoas, atletas. Boa noite, Vicente, boa noite, pessoal aí da IFBB que está entrando. Eu encaminho essa live para o maior número de pessoas, para atletas, para pessoas que são amantes do fisiculturismo e queiram entender, né, de uma conversa que a gente vai ter hoje, que geralmente é uma conversa que só se tem em cursos de fisiculturismo. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir diretamente, né, das pessoas que lidam com isso diariamente em campeonatos, do professor Bianchini, que faz parte da comissão de arbitragem. Então, eu vou desativar os comentários momentaneamente, tá bom? Para não ficar atrapalhando aí a visão do nosso querido professor Ricardo Bianchini. Obrigado, Então, Thiago. pessoal, Ricardo, primeiramente, obrigado, tá, por ter aceito o convite. Então, o motivo dessa live, né, é a divulgação do livro, Fisiculturismo dos Focos da Ciência, livro esse que o professor Ricardo tem uma contribuição, né, bastante valiosa aí no final do capítulo. Então, eu fiz uma entrevista com o professor Ricardo e é justamente sobre o tema das entrevistas que a gente vai conversar hoje. Né? Quais seriam esses padrões estéticos e padrões de físicos que a gente percebe que em todo campeonato onde existe muita confusão, né, de pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né, no meio do bodybuilding. Então a gente pode eu vou iniciar aqui dizendo os motivos, né, de ter escrito esse livro. Então, primeiramente, foi um conhecimento ainda que é um pouco difundido no meio das universidades. Então, não sei se na sua experiência como graduação, Bianchini, você ouviu falar alguma vez sobre fisiculturismo? Eu, particularmente, nunca ouvi na minha graduação. Né? A gente tem aula de futebol, de natação, de voleibol, mas isso não é incluído. Né? E se você talvez até chegar para um professor da faculdade e perguntar sobre fisiculturismo, a mentalidade que talvez ele tenha sobre a modalidade é daquele cara com muito músculo e baixíssima quantidade de gordura. Né? Ele nunca imagina que a criança, por exemplo, pode ser um fisiculturista. É um fitness coreográfico, por exemplo, a categoria que está aí para abraçar.
Então, acho que o objetivo principal foi tentar difundir o esporte lá na base. E o segundo grande motivo foi tentar orientar ao máximo o número de atletas, né, que a gente percebe que sempre em todos os campeonatos os erros praticamente são os mesmos. Então, o pessoal erra por besteira. E aí eu vou abrir essa live, né, te perguntando por toda... Quero que primeiro você se apresente, né, para quem talvez não te conheça, e te fazendo uma pergunta. Em todo esse tempo de experiência de arbitragem, como árbitro internacional, você já tem muito tempo de estrada, inclusive quero lhe agradecer aqui publicamente, né, você foi um dos mentores aí nesse início da arbitragem, então lhe agradeço demais por isso. E aí eu te pergunto, quais são os erros, né, mais recorrentes que tu tem observado e que realmente podem fazer uma grande diferença para o atleta que pensa em se tornar um fisiculturista? Obrigado, Thiago. Primeiro, quero te agradecer, né, pela minha participação no livro. Foi uma honra para mim, Thiago, mesmo, porque eu acho que você é um desses novos talentos de uma nova geração que a IFBB tem o prazer de ter hoje e com tanto, que é uma mente brilhante, com tanto conhecimento, assim. E todas as vezes que nós estivemos juntos, você me impressionou muito. Eu falei isso abertamente para todos dentro da IFBB, pela tua competência profissional e pelo teu conhecimento científico e pela tua seriedade também. Então, para mim, é uma honra mesmo ter contribuído para esse livro espetacular que você escreveu. E, Thiago, eu, né, para quem não me conhece, eu sou formado em educação física, tenho 3 especializações: fisiologia do esporte, musculação, treinamento de força e atividade física em condição especial de saúde. Trabalho aqui em Curitiba como personal trainer e sou árbitro internacional da IFBB. E também árbitro da Elite Pro, que é a divisão profissional hoje dentro da IFBB. Hoje faço parte da nova gestão da Confederação Brasileira de Fisiculturismo, presidida hoje pela Diana Monteiro e com a vice-presidência da Margarete Rodrigues, minha comadre do Rio Grande do Sul. E essa comissão de arbitragem vai ser hoje um fator muito importante para todos os estados, divididos hoje por regiões para a gente trabalhar, porque a gente vai conseguir contribuir dando uma assistência melhor para cada região. Por exemplo, aqui no meu caso, região sul, e assim vai. Mas, de qualquer forma, a gente tem contato aberto, né? Eu já participei com vocês por várias vezes, e a gente mantém esse contato também, mesmo membro da comissão regional aqui, com o Brasil inteiro. E, Thiago, respondendo a tua pergunta, eu vejo erros recorrentes, sim, dentro hoje do fisiculturismo. E quais são esses erros? Ao meu entendimento, mau preparo de alguns atletas, Thiago, no sentido de não ter conhecimento da categoria que tá competindo, da categoria que está entrando, que está estreando ou que está competindo. Não entender a regra por não ter conhecimento dela, no sentido que a regra internacional está lá no site da IFBB oficial. É só o treinador abrir, o atleta abrir, colocar no Google Tradutor, para quem não tiver o conhecimento da língua inglesa, e poder estudar a respeito. Porque as pessoas não entendem. Eu vejo ainda o atleta de fisiculturismo como um dos poucos atletas que não compreendem e não têm conhecimento da regra do seu esporte. Isso, para mim, é o maior pecado. Não é só o atleta responsável, óbvio, porque o atleta tem um treinador. E esse treinador, por muitas vezes, também não tem conhecimento da regra. O que a gente percebe nos cursos de arbitragem que a gente dá. A falta de conhecimento, a falta de uma simples leitura de onde se encaixa aquele atleta, em qual padrão de categoria, em qual físico, em qual... ali no site tem toda a descrição de todas as categorias, onde ele se enquadra e como funciona cada categoria, como funciona os rounds, como funcionam os confrontos, as poses, enfim. Eu vejo uma falta de conhecimento recorrente nesse sentido, Thiago. A pessoa entra despreparada, o que é perfeitamente compreensível num primeiro momento, até como estreantes. Mas conforme ele vai galgando, conforme ele vai subindo de nível, às vezes a gente vê um atleta de nível nacional ainda desconhecendo algumas regras extremamente importantes para a sua categoria. Perfeito, Henrique. Essa tua fala ela é muito importante, né? O último capítulo do livro
O tema do capítulo é erros e despontuações em campeonato de fisiculturismo. Então, eu procurei simplificar o máximo possível do que acontece. E uma coisa que eu tenho percebido, que o pessoal que trabalha diretamente com isso na linha de frente, treinadores, os coaches, eles têm uma coisa que eu chamo de julgamento apaixonado. A gente vê muito isso no final do campeonato. É o atleta e é o treinador tentar justificar a vitória ou a derrota pegando um ponto muito específico. Tipo, o meu atleta perdeu ou o meu atleta ganhou porque ele tinha um abdominal mais estético. O meu atleta ganhou porque ele era muito mais volumoso. E aí o pessoal que trabalha com isso esquece que a nossa referência, a gente está discutindo o fisiculturismo amador, né, ainda. A nossa referência é o Campeonato Brasileiro. Então, o campeão brasileiro vai ser referência para a gente. E quando a gente está arbitrando, por exemplo, no estadual, o que vai contar não é o atleta que tem um abdômen melhor, não é o atleta mais definido, mais vascularizado, mas o atleta que tem um pacote. Ou seja, é como se você imaginasse numa graduação, não adianta você ter 10, por exemplo, em voleibol e tirar 2 em bioquímica. No final das contas, você não vai passar. Então, a análise geral vai ser muito mais importante. E às vezes a gente pega treinadores, pegando detalhes muito específicos, que talvez, numa categoria, por exemplo, que os atletas estejam muito parecidos, isso talvez vá fazer muita diferença. Agora, quando eu pego campeonatos amadores, campeonatos estreantes, campeonatos estaduais, e até dependendo do nível de uma Copa, a gente vai perceber que o campeão vai ser sempre o atleta que vai ter o pacote mais completo. E isso ainda falta muito entendimento dos treinadores, porque talvez se você chegar para um treinador e perguntar, você tem noção como que é feito o julgamento dos atletas? Você tem noção como que é o score de pontuação? Como que funciona a estatística? Até hoje a gente vê treinadores pensando que o árbitro ele pode influenciar no resultado. Sendo que o entendimento básico de alguns critérios, como o entendimento de estatística, saber que, por exemplo, a mesa de arbitragem é composta geralmente sempre por números ímpares. Então, se é 5, se é 7, é cortada a maior e a menor nota, ou seja, sempre o campeão vai ser o atleta que tem uma média, um comportamento de média muito parecido. Ou seja, o atleta que tem menor pontuação, tem menor pontuação, vai ter sempre melhor colocação. Então, são detalhes pequenos que passam desapercebidos. E aí, geralmente, o treinador vai querer reclamar com a arbitragem, sendo que antes precisaria ter alguns conhecimentos básicos. E isso que tu colocou é extremamente importante. Aí eu te faço uma segunda pergunta. Hoje, com a tua experiência, eu já sei a tua resposta, mas eu quero que você explane isso com toda a sua propriedade. Qual as categorias, Bianchini, hoje que você acha de mais difícil preparo e mais difícil julgamento? De mais difícil preparo hoje, talvez sejam as categorias... Porque assim, o bodybuilder, por que eu vou explicar? O bodybuilder vem de muito tempo de preparo. São atletas com 10, 15 anos de treino, consistência de treino, onde apresentam uma maturidade muscular muito grande. Eu acho que hoje, de mais difícil preparo, são as categorias assim que ficam entre uma transição entre uma categoria e outra. Por exemplo, a biquíni para wellness, ou a biquíni para body, ou, por exemplo, um clássico para um classic physique, ou um men's para um muscular physique. Sempre é uma linha tênue e que o atleta precisa acertar para que ele não passe do ponto, ou para que ele esteja no ponto correto, ou para que ele não se perca achando, por exemplo, que está volumoso. Não, mas é isso a biquíni hoje. Não. Ou não, está muito... uma biquíni muito depletada. Não, eu estou na categoria... Não. Então, sabe, são fatores, assim, Thiago, que são extremamente importantes. Por que eu falei do bodybuilder? Porque é muito difícil um atleta bodybuilder errar. São atletas assim que estão completamente inseridos dentro daquela categoria. Você olha para o físico, para a linha, para o aspecto em X e vê, esse cara é um bodybuilder nato. E tem muito tempo ali de treino, muito tempo de dedicação. E às vezes nessas categorias de entrada, categorias, por exemplo, men's, categorias biquíni, categoria que os atletas têm entrado com pouco tempo de treino, com pouco tempo de dedicação ali, são categorias que têm dado muita confusão, né? São categorias que normalmente se erra, que o treinador erra na escolha do seu atleta, no direcionamento do seu atleta para determinadas categorias. Perfeito. E aí, falando aí, eu lembrei
é que surge, né, um tipo de comentário, surge às vezes até uma má interpretação de alguns treinadores, em que eles, por exemplo, competem, né, no Maranhão, competem no Piauí, competem no Pará, em regiões próximas. E eles sempre falam assim, mas professor, existe uma determinada variação de físico. Ou seja, o padrão da biquíni do Pará é um e o padrão da biquíni do Piauí é outro. E aí eu sempre gosto de deixar claro, o padrão da categoria é único. O que acontece em alguns campeonatos, e mais uma vez é por falta de conhecimento? A gente sempre vai julgar o que tem no palco. Então imagina a seguinte situação, se aqui no Piauí, por exemplo, subiu uma categoria, a biquíni, que todas as meninas estavam fora do padrão da categoria. Só que alguém vai ter que ganhar. Aquela menina ganha, não significa necessariamente que ela é o padrão da categoria. Eram as atletas que tinham no palco. E aí, geralmente, o treinador que não tem essa informação um pouco mais técnica, ele vai fazer um comparativo, né, da biquíni do Piauí, da biquíni do Pará, da biquíni do Maranhão, da biquíni de São Paulo. E ele vai observar que existem variações. Só que ele vai esquecer que os campeonatos vão aparecer diversos atletas. Em que um campeonato brasileiro, por exemplo, isso dificilmente vai acontecer. Porque as atletas vão chegar muito parecidas. Ou seja, o nível de maturidade vai ser muito maior. E é por isso que a gente, não digo pega no pé, mas a gente procura ser criterioso com a regra no estreante. Então, o atleta chega no estreante e já avisa, funciona assim, assim, assado. No estadual, funciona assim, assim, assado. Para ele chegar lá no Campeonato Brasileiro, né, e ele não ter nenhuma surpresa, ou seja, e tipo que acostumando o atleta. Eu percebo que isso hoje, na cabeça dos treinadores, né, em relação ao padrão, que a gente vai entrar na nossa conversa agora, isso não está muito claro. Né? Só que eles não entendem que, na grande maioria das vezes, o padrão é só um. Então, a biquíni, o padrão é um. A wellness, o padrão é um. Então, o cara que tem essa visão, ele consegue se dar bem aonde ele for competir. E aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Não está errado, Thiago. É isso que eu te falo. Ele vai se dar bem a nível nacional e a nível internacional. Eu assisti uma live extremamente interessante há umas semanas atrás da IFBB da Espanha. E nela, uma atleta biquíni, campeã espanhola, campeã mundial. E ela dizia assim, a gente não tem que tomar por base eles lá, na Europa. As atletas do leste europeu, as atletas russas. Não é o padrão. O padrão é o que é descrito na regra. O padrão é o que é descrito pela IFBB internacional. Não é atleta da Rússia, não é atleta da Letônia, não é atleta, não. E é isso que acontece aqui também. Qual é o padrão? É o que é descrito na regra internacional. E aí os países, para que mandem seus atletas para os campeonatos internacionais, têm que premiar atletas que estejam no padrão descrito pela IFBB internacional. E aí o erro não vai acontecer. Um atleta do Brasil vai chegar no leste europeu e vai ter muita chance de ser campeão mundial se estiver, por exemplo, dentro da descrição da regra. Por que eu estou falando, Thiago? Porque as pessoas não entendem às vezes, e a gente já sofreu muita crítica por conta disso. Você vai para qualquer região, para um campeonato estadual ou para uma Copa no interior do país, e lá um número reduzido de atletas sobe no palco em determinada categoria, 5, 6 atletas ou 4 que não tem nada a ver com o padrão descrito na regra, ou com o que a gente observa de campeões brasileiros, campeões sul-americanos, campeões mundiais. E a gente tem que tomar uma decisão naquele momento. A gente tem que premiar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E a gente sabe que a repercussão daquilo na internet, por exemplo, vai ser muito alta. Porque como que vocês estão dando para uma campeã estadual, por exemplo, do Amazonas, um título de campeã amazonense de fisiculturismo, se ela está completamente fora do padrão do que está descrito na regra? Você fala, mas quem subiu ao lado dela? O que os árbitros tiveram que escolher ali? E a gente, às vezes, tem que tomar uma decisão naquele campeonato e a pessoa vai estar lá, top 1, vai erguer o troféu e vai ter um problema e vai estar fora do padrão, mas o que se apresentou para a gente naquele momento, nada mostrava estar perto do que a gente quer, mas a gente teve que premiar. E isso gera uma confusão muito grande, porque é isso, você está ali com treinadores convivendo do Pará, com treinadores do Maranhão, com treinadores do Piauí, e as pessoas falam, mas espera aí, olha a campeã piauiense, olha a campeã paraense. Não, mas como que elas vão para um campeonato brasileiro e não pegam nem top 6?
Como? Se elas são campeãs do seu estado. Acontece que no Campeonato Brasileiro são todos campeões, ou top 2, ou top 3, ou top 4, enfim. São atletas que no seu estado tiveram uma colocação, mas que no Campeonato Brasileiro vão se deparar com vários outros atletas dentro, sim, da categoria. Dentro do que o padrão descreve, dentro do que a regra exige. E aí a gente vai premiar. Né? Eu falo que numa competição de nível nacional ou internacional é difícil, muito, mas aí sim, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dentro do padrão descrito. E aí, eu digo, você que lute, você que saiba identificar quem é melhor, quem é o melhor pacote, como diz você. Perfeito. Bem que essa tua fala ela é tão relevante que acho que isso nunca ficou tão evidente como em tempos de pandemia. Em que, por exemplo, a gente vai organizar um campeonato agora lá em São Luís, dia 22, e vai ser 2 campeonatos um seguido do outro. Vai ser o estreante e vai ser a Copa. O campeonato passado nosso aqui, o estadual, foi assim. E aconteceu algumas situações muito, assim, muito parecidas. Parecia que eu estava descrevendo o nosso campeonato agora. Porque as pessoas faltam esse conhecimento. É uma coisa que é básica. Então, a gente teve o campeonato estreante pela manhã e pela tarde foi o estadual. O que acontecia algumas vezes? O cara que ganhava o campeonato estreante, né, era campeão, ele subia à tarde com os atletas mais veteranos. E às vezes ele não entrava nem no top 5. E aí o pessoal ficava, como que o cara ganhou o overall do campeão estreante e ele não entrou nem do top 5 do estadual? Olha quem subiu com ele. Foram outros atletas, foram outras pessoas. E aí, às vezes, acontece que o próprio atleta se frustrar, né? Por exemplo, o atleta sobe no estreante, não vai bem no campeonato estadual, né? E não entende e reclama que os padrões mudaram. Não foram os padrões que mudaram. A gente julga baseado em um determinado padrão. Então, se mudou os atletas, a gente sempre vai buscar quem é aquele atleta mais próximo daquela categoria. Isso fica muito claro, por exemplo, a gente entrando mais um pouquinho nas categorias clássicas, né? Eu sempre gosto de dizer que as categorias clássicas, apesar dos critérios serem os mesmos, por exemplo, em ordem cronológica, a Games Classic, Fisiculturismo Clássico e o Classic Physique. O que vai mudar entre esses atletas? Né? A apresentação da Classic Physique, a roupa da Classic Physique, mas o que vai mudar principalmente vai ser os limiares de peso e altura. E aí o que acontece algumas vezes? Como os atletas podem dobrar, eu sempre falo, olha, o campeão da Games, ele pode até ganhar uma Classic Physique, só que ele vai competir na Classic Physique com os caras com limiar de peso com 8, 9, 10 quilos a mais do que ele. Ou seja, teoricamente, ele já entra com uma certa desvantagem em relação ao volume muscular. Pode acontecer dele ganhar a Classic Physique? Pode. Se quem subir na Classic Physique estiver totalmente fora do padrão da Classic Physique, ele vai ganhar. Então, acontece algumas vezes, algumas situações que são muito, né, peculiares, e o pessoal toma isso como padrão. E é importante deixar claro que essa análise da interpretação é sempre categoria dependente, né? E é isso que eu procuro deixar no livro. Ou seja, é categoria dependente. Mudou a categoria, a estratégia, ela muda totalmente. A gente, sempre em pesagens, né, e aí foi uma das preocupações que eu tive na escrita do livro, a gente percebe muito erro, eu particularmente percebo muito erro, entre a pesagem e a competição. Eu acho que é um dos momentos ali mais cruciais e mais delicados. Eu sei que tem muito atleta assistindo a live agora, inclusive alguns atletas que vão competir. Né? Qual o conselho, Bianchini, que tu daria para esses atletas, né, principalmente em categorias fitness, tu falou que existem mais critérios para serem avaliados, que tu daria para esses atletas, né, para não errar, por exemplo, entre a pesagem e a competição? Eu diria para confiar, assim, por exemplo, Thiago, o que acontece nas pesagens da gente, que a gente vê o atleta e fala assim, meu Deus, que espetáculo. Isso já aconteceu. E no dia seguinte, você olha o atleta completamente embaçado, ou o atleta perdeu toda aquela qualidade que tinha na pesagem. O atleta precisa confiar no seu treinador e o atleta precisa confiar no próprio espelho. Se o treinador tiver o conhecimento do padrão, se o atleta estiver bem fisicamente, psicologicamente, também com conhecimento padrão, ele vai ver que ele está muito bem. Pois então, cuide com a estratégia, cuide com a finalização para não chegar na competição pior do que ele está se apresentando ali. Mas o inverso também existe. A gente já teve situações, por exemplo, em pesagem, de chegar um atleta men's physique e eu falar para o cara, não, espere, você não é men's physique, espere amanhã. Espere que a gente sabe o que está fazendo. Eu confio no meu treinador, eu confio na minha finalização, confie em mim. E no dia seguinte ele está perfeito para a categoria men's physique. Eu falar, nossa, como é gratificante
ver um atleta que está na mão de alguém inteligente, de alguém que confia, de alguém que sabe, e de alguém que vai prepará-lo para o dia seguinte, ele está na mais perfeita forma. Então, o conselho que eu dou mesmo, Thiago, é cuide com esse dia seguinte. Cuide nesse processo todo da pesagem, se você está muito bem. Pense, esteticamente falando, se você está perfeito, não estrague. Porque o que vai contar para a gente na hora do julgamento é o melhor atleta esteticamente falando. Então, cuide para não estragar uma finalização, para não perder o que é apresentado ali por muitas vezes na pesagem de um físico perfeito ou de uma condição física perfeita. Esse é o maior conselho. Não ache, às vezes, não crie estratégias no sentido, não, agora eu vou ganhar volume. Agora, se você souber o que está fazendo, pode até ganhar, contanto que você não perca a tua qualidade. Porque se você chegou ali com qualidade, mantenha. Não perca a tua qualidade. Porque do contrário a gente vai perceber. E é frustrante a gente observar no palco no dia seguinte e dizer assim, meu Deus, ele estava perfeito. O que ele mexeu? Ou o que ela mexeu? Né? Porque às vezes tem situações também das categorias femininas que a menina está ali, deslumbrante. Aí ela vai lá e está com um mega gigantesco e perde toda aquela harmonia que ela estava do físico, da composição do cabelo, da maquiagem, para uma estratégia que ela achou ali ser correta para o momento. Perfeito. No livro, Bianchini, eu uso a nomenclatura, né, ajustes finais, e não finalização. Isso. Porque assim, por muito tempo e até hoje, os treinadores e atletas ainda existe uma mística muito grande na última semana de competição. Né? E agora eu vou te falar como pesquisador, né? Com os dados que eu tenho do meu mestrado, por exemplo. Por incrível que pareça, cara, os atletas que a gente avaliou, eles foram piorando na semana de finalização. Ou seja, no início da semana, os caras estavam com composição corporal muito boa. Então, o que eles faziam ao longo da preparação, aumentar sódio, diminuir água, utilizar alguns recursos ergogênicos, os caras iam piorando a composição. Ou seja, talvez se eles fizessem a metade das estratégias que eles vinham fazendo, talvez o físico do cara seria muito bom. E às vezes parece que existe aí uma mística muito boa, né, do atleta. A gente percebe situações que são completamente diferentes. Às vezes a gente pega um atleta na pesagem que você não dá nada pelo atleta. E no dia da competição o cara tá um espetáculo. E às vezes a gente pega atletas que no dia da pesagem o cara tá no ponto de subir, só para jogar tinta e subir no palco. No dia da competição ninguém nem conhece o atleta. Ou seja, parece que é outra pessoa que está no palco. Então eu acredito que um trabalho, um pensamento um pouco mais crônico, né? E não tentar ser imediatista com algumas estratégias que são difundidas, que não é respeitada a categoria. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É praticamente inadmissível você utilizar um protocolo de desidratação numa biquíni, sendo que é o mesmo protocolo que você utiliza no bodybuilder. É praticamente inadmissível você utilizar, por exemplo, 15 litros d'água num atleta Miss Physique. Digo, o atleta que tem 70, 80 quilos, o atleta vai subir com o rosto totalmente desconfigurado. E quando a gente percebe algumas preparações, a gente percebe que o que é feito com esses atletas é praticamente igual. Então, o que um treinador faz com a body, ele faz com o wellness, porque na cabeça dele o resultado vai ser o mesmo. Né? Só que a gente sabe que no dia da competição são critérios completamente diferentes. Desceu uma categoria sobre outra, muda tudo. Muda tudo. E uma coisa, Thiago, também que eu não entendo, que eu sempre falei, o atleta gasta milhares de reais, um investimento às vezes de vender carro e tudo para aquilo. Aí chega na hora da competição, não, eu não vou contratar a empresa de tinta porque eu vou dar um jeito aqui, meu treinador vai me pintar. E aí a gente vê o físico que ali na pesagem se apresentou tão perfeito, chega na hora do palco porque aquele atleta não quis contratar a equipe de pesagem ou uma equipe que é especializada naquilo, e completamente desfigurado com relação à tinta também, e a gente não consegue visualizar toda aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. Então eu falo, eu não entendo algumas coisas, algumas decisões que atletas ou treinadores tomam. Se o atleta é bom, se o atleta está confiante, se o atleta sabe que ele pode, que ele tem um nível acima, ele tem que investir, seja na vestimenta ou seja ali no aspecto da pintura, para que a gente possa visualizar esse atleta da melhor forma possível, Thiago. E essa questão que você
que você falou, eu falo assim, o teu livro é de uma contribuição muito grande mesmo. Porque a partir do momento que os treinadores, ou também a nova geração de treinadores, perceber que existe essas diferenças, Thiago, eles vão começar também a ter sucesso com atletas vencedores, com atletas bem classificados. Na preparação de cada atleta, dependendo de cada categoria. Biquíni, eu não sei se tem essa mania, mas às vezes quando os atletas estão no palco, você fica olhando para o atleta dizendo assim, pô, se eu treinasse esse atleta, eu enfatizava isso, isso, isso. Né? Se eu preparasse esse atleta, eu fazia isso, isso, isso. Ou seja, às vezes quando a gente bate o olho no físico do atleta, a gente tem a noção, a gente percebe até a característica de treinamento com aquele atleta. Por exemplo, quando eu vejo uma wellness, ela tem um quadríceps gigantesco, né? E quando a gente pede para ficar de costa, dá 2 passos para o fundo do palco, o posterior de coxa parece que não existe, ela não precisa me falar, né, que o treino dela é basicamente rico em agachamento, em leg press, em passada. Ou seja, parece que falta essa sensibilidade, às vezes a vontade de gritar, dá vontade de chamar o treinador e falar, olha, cara, faz isso e isso e isso com esse atleta. Então são critérios, cara, que são categoria dependente, como a gente estava falando. Claro, claro. E é triste de ver. Eu percebo isso na própria academia, Thiago. Porque você vê as pessoas não entendendo como é, por exemplo, preservar uma linha de cintura numa mulher. Ou estimular da forma correta. Por quê? Por que tacam agachamento e leg com altíssimas cargas para uma menina que tem que manter uma linha de cintura para uma atleta, para uma wellness, para uma biquíni, que tem que ter uma linha de cintura bem ajustada? É exatamente isso. A gente vê no palco o desequilíbrio muscular, o desequilíbrio no treinamento. Né? Por que enfatizou tanto quadríceps? Por que não deu atenção para o glúteo, para o bíceps femoral? Por que não se adequou à categoria? Porque assim como esse processo de ajuste ele é diferente para cada categoria, o processo de treinamento também é para cada categoria. Né, Thiago? O livro, Benkin, ele procura justamente complementar isso. A gente comentando as categorias femininas, por exemplo. Quando a gente pega uma wellness, a gente tem um índice que a gente avalia, que é um índice chamado índice de Mitchell, que seria a relação da coxa proximal, ou seja, o tamanho da circunferência da coxa próximo do quadril, e o tamanho da circunferência da coxa próximo do joelho. Quando a gente pega a categoria wellness e a categoria woman's physique, até um bodybuilder, a gente vai perceber que esse atleta ele tem uma medida de coxa muito, muito parecida, ou seja, aquela coxa que é grossa. Diferentemente de uma coxa, de uma body, de uma biquíni, que é uma coxa que a gente percebe que vai afinando. Ou seja, se eu tenho umas categorias em que eu preciso ter essa relação proximal e distal muito parecida, então, por exemplo, a gente poderia utilizar treinos excêntricos com essa categoria. Se eu tenho uma categoria que pede uma menina que tem uma perna levemente definida, uma perna que não pode ter corte muito profundo, que essa quantidade de musculatura próxima do joelho não pode ser muito grande, precisa existir uma leve desproporção àquela coxa que vai afinando, eu não utilizo contrações excêntricas. Então, a proposta do livro é justamente trazer essa. Poxa, para que categoria, que mais ou menos tipo de treinamento que eu posso colocar? Né? Ser como uma espécie de guia, de uma forma geral. E aí, já entrando nessa nossa conversa, eu queria que tu fizesse um apanhado geral, por exemplo, né? Quais são as características, né, que tu acha mais importante, ou que são mais avaliadas nas categorias femininas, fazendo uma diferenciação aí das principais categorias femininas que a gente tem hoje na IFBB. Uma característica que é extremamente importante, que eu vejo, é realmente a postura da atleta. Thiago, seja biquíni, seja wellness, enfim. Essa atleta tem que ter uma postura, ela tem que ter uma leveza nos movimentos, nas transições, ela tem que mostrar um aspecto saudável. Uma biquíni, um sorriso, uma maquiagem adequada, um cabelo, ela tem que ser bela, no sentido de cuidado com a estética. Então eu vejo, é muito importante que essa atleta feminina chegue bem preparada, inserida na sua categoria, claro, mas que cuide com os aspectos ali. Cuide com o aspecto de cabelo, cuide com o aspecto facial, cuide com o aspecto de postura, de leveza, de desfile, de leveza nas transições, de cuidado, né, ao posar, no sentido de não fazer nenhum gesto vulgar ou não exagerar numa pose ou achando que pode estar
chamando a atenção da arbitragem porque faz uma cara mais sensual, porque faz uma boca, porque o tipo... Não, seja leve, seja presente, seja uma atleta com postura. E na questão de divisão, assim, Thiago, falando, a atleta, eu acho que as biquínis têm que cuidar muito para que tenham uma linha muito bonita, para que não tenham uma marcação e, principalmente, não venham com um aspecto anoréxico para o palco. No sentido de, às vezes, desidratam ali tanto esse processo de ajuste, como você fala. É tão mal feito que a atleta sobe no palco e você olha e te chama a atenção. É uma mulher que tinha tudo para ser muito bonita, com um rosto muito chupado, ou com um aspecto sofrido, Thiago, de sofrimento mesmo. E não é isso que a categoria pede. E as wellness, que têm um volume maior, elas precisam cuidar também com a linha de cintura, tanto a biquíni quanto a wellness, mas não pode ter marcação. Thiago, porque se a gente vê um atleta ali que lembre uma woman physique, ou que lembre na biquíni uma body, ela não está na categoria certa, ela está na categoria errada. Então tem que cuidar, Thiago, com a linha de cintura, com o abdômen marcadinho, mas nada six-pack, nada proeminente, nada grotesco. Não pode ter marcação nas coxas, não pode. E uma coisa que essas meninas têm que se ater é o glúteo denso, o glúteo duro, a caminhada perfeita, sem estria, sem celulite, sem flacidez de pele. Claro que você encontra em categorias master atletas com 2, 3 filhos, atletas com 50 anos, e você vê uma flacidez de pele que faz parte da categoria que ela está inserida ali. E a gente leva isso em consideração. Mas a atleta tem que cuidar para ir competir no melhor condicionamento que ela possa apresentar. Thiago, inserida dentro da categoria. Não, agora há pouco eu estava vendo uma postagem de uma atleta wellness marcada. Dá para ver, ela estava em casa fazendo uma pose extremamente marcada. E eu fico perguntando o porquê disso. Quem orienta para que ela chegue ali no palco parecendo uma woman physique, tendo marcações que ela não poderia ter? Então a biquíni tem que cuidar com o aspecto de ombro, com o aspecto dorsal. A wellness tem que cuidar com o aspecto de coxa, com o aspecto glúteo, com o aspecto linha de cintura, com o ombro também, e nada de marcação excessiva. Perfeito. É como se a wellness fosse uma biquíni versão sedã, né? Da cintura para baixo é um pouco mais volumosa. E o que a gente tem percebido, por exemplo, que eu já arbitrei campeonatos que a gente tem percebido, infelizmente, até produções abdominais em categorias do wellness. E aí, isso que é uma categoria feminina é praticamente inadmissível. Né? Praticamente inadmissível você ver a mulher bonita, com cabelo feito, com o rosto totalmente desconfigurado, né? Com um excesso de desidratação, com olheira, com coisas que não fazem parte da categoria feminina. Eu sempre falo nas minhas aulas, acho que até para quebrar esse preconceito, né, que existe ainda hoje no fisiculturismo, e nas categorias femininas, o que vai contar e o que vai ser comum entre todas as categorias é a característica de ser mulher. É a feminilidade, é a graça, é o sorriso, é a simpatia, é a capacidade de cativar, né, justamente a arbitragem, todo o público que está assistindo. Né? E quando a gente muda de categoria, por exemplo, de uma body para um woman's, a gente vai ter uma característica um pouco mais hardness. Só que ainda eu estou falando de uma mulher. Estou falando de uma mulher com características físicas muito diferentes. Exatamente. E uma coisa que chama a atenção da gente ali numa woman's, por exemplo, que tem um físico um pouco mais hard, é a mulher bela, é a mulher feminina. E eu falo que não tem nada mais bonito que a plasticidade de uma coreografia feita por uma woman's physique. Apresentando as poses, apresentando os elementos que compõem aquela coreografia de uma forma leve, de uma forma bonita e de uma forma feminina, Thiago. Então, eu falo assim, eu não consigo entender, às vezes, na falta de preparo de algumas atletas, seja biquíni, seja body, e não compreender realmente que o que conta pra gente, principalmente para a IFBB hoje internacional, é a feminilidade. É a mensagem que você está passando como mulher. Mulher feminina, inserida dentro da categoria e bela. Mesmo com um físico mais hard. Bela.
Essa tua colocação ela é bem interessante, porque ela levanta uma discussão hoje que a gente tem, né, e que eu sou totalmente... eu levanto muito essa bandeira nas universidades hoje, onde eu passo, com a palestra que eu vou. Tem pessoas que falam que o fisiculturismo não é esporte. Né, e aí, geralmente, quando a gente percebe esse discurso, né, de ódio pelas pessoas que desconhecem o esporte, a gente para pensar que a apresentação do atleta, né, como que o atleta se apresenta, eu gosto de fazer um paralelo com a Fórmula 1. Então, o carro é o físico do fisiculturista, só que a forma que esse piloto de Fórmula 1 vai conduzir o carro, ou seja, a performance dele, quando ele soma quem é ele no volante e o carro que ele tem, eu tenho um piloto na alta performance. No fisiculturismo, né? Não adianta eu ter um físico muito bom e no dia da apresentação eu não consegui deixar isso claro. Só olha como eu fiz um trabalho bem feito, olha como eu sou bonito. A arbitragem, não tem como vocês não olharem para mim. E quando a gente pega tudo isso, a gente atrela os critérios que a gente tem hoje dentro dos esportes, eu estou falando de quê? Eu estou falando de flexibilidade, composição corporal, capacidade cardiorrespiratória, potência. Porque se você pega um atleta de fisiculturismo, e quem já passou por essa experiência sabe, você faz os confrontos, depois você chama o atleta para se apresentar, às vezes o atleta dobra de categoria, às vezes o atleta ganha, às vezes o atleta vai para o overall, às vezes ele disputa vários overalls diferentes. Se você parar para pensar, a forma que esse atleta se apresenta, o condicionamento desse atleta em manter uma pose puramente isométrica por 20, por 15 segundos, várias e várias vezes, é um nível de condicionamento absurdo. Ou seja, eu estou falando das mesmas características físicas, porém, isso volta para a estética do fisiculturismo. Então, quando eu tenho um treinador, né, que ele consegue entender todas as valências do esporte e ele consegue diferenciar todas as categorias, é um cara que consegue encaixar uma preparação perfeita. E quando você conversa hoje com os treinadores, né, com os caras que estão lá no topo, o que tu vai perceber que o cara está fazendo, ele está fazendo o básico bem feito. E aí uma coisa que eu falo no livro muito, né, que você vê muita estratégia de finalização. Você vê muita estratégia de pré-contest. Você não vê estratégia de off-season. É como se o atleta só fosse atleta próximo da competição. Exatamente. E na verdade a gente sabe que os melhores atletas hoje no mundo, eles são atletas o ano inteiro. O ano inteiro. Você pega em off-season, ele está com uma qualidade espetacular. Hoje, quem tiver a oportunidade de seguir a IFBB Oficial no Instagram, eles colocaram uma foto de um atleta bodybuilder pro, que é o Krizanek. E ele está com 134 quilos em off. Você vê o off dele perfeito, uma definição muscular, com separação muscular condicionada. E, Thiago, para a gente é muito evidente, e quando eu falo que quanto maior é o nível da arbitragem, mais a gente está atento a esse aspecto, a essas valências físicas. A gente pega atleta de bodybuilder hoje que não tem uma condição física nenhuma de permanecer num duplo bíceps, de fazer uma expansão de dorsal, da transição dessas poses, dos vários confrontos. E aí ele cansa, e aí ele põe a mão no joelho, e aí ele está ofegante, e aí ele pede um tempo, e aí ele pede um copo d'água, enfim. E isso é triste. Agora, aquele atleta que a gente chama a pose, ele apresenta a pose, e ele mantém, e ele está ali, com um sorrisão no rosto, e ele faz a transição de pose, já está pronto para outro, já está pronto para o confronto. Dá gosto de ver. Isso chama a atenção da arbitragem. Esse preparo físico, esse condicionamento chama a atenção da arbitragem. Biquíni, te ouvir falar isso é interessante, porque o que me chama a atenção no atleta, por exemplo, eu sempre falo isso. Quando você pega um atleta que ele dobra nas categorias clássicas, ele vai na Games, ele vai no fisiculturismo clássico e ele vai no Class Physique. E o cara apresenta 3 coreografias completamente diferentes, cara. Cara, isso pra mim, quando eu vejo um atleta fazendo isso, eu fico emocionado. Porque na regra, né, não está dizendo para esse atleta levar uma coreografia diferente, mas para a gente que está na mesa de arbitragem fica muito claro a dedicação, o zelo que aquele atleta teve, né, em participar de 3 categorias diferentes, levar 3 luzes completamente diferentes. E a Class Physique hoje, né, é uma categoria que gera muita discussão, né, porque realmente é uma categoria um pouco mais difícil, não tem as expansões, né, a forma que o atleta se apresentar, e às vezes você pede, o atleta vai se apresentar e o cara, na música de apresentação, o cara se apresenta com rock, né, com Metallica, enfim, com desconhecimento básico, que talvez se o treinador entendesse dos padrões da categoria, né, talvez ele fosse orientar, essa categoria você vai fazer isso, né,
para essa categoria você vai fazer isso. Então são coisas completamente diferentes. É isso aí, Thiago. Eu sei que demanda tempo, eu sei que demanda preparo, mas o atleta tem que perceber essas diferenças. E é exatamente isso que você falou. Não tem nada mais, como é que eu vou dizer, entediante para a gente do que ver o atleta dobrando ou triplicando de categoria, apresentando a mesma coreografia, você pensa assim, ó, de novo, pronto, lá vai. Ah, tá legal, você vai jogar bem, vai jogar, mas aquilo te cansa. E aí o atleta, quando ele prepara músicas diferentes, o atleta vai no amador, ele vai na master, ele vai... Aí a gente sabe que ele ensaiou. E na Classic Physique me chama a atenção pelo seguinte, a própria regra internacional diz que o atleta não pode fazer, por exemplo, o mais musculoso num confronto, num post-down. E o atleta vai lá e mais musculoso. E fala assim, meu Deus, não é possível. Não é possível que não tenha percebido, que não tenha lido a regra. E a outra questão é da música. Uma categoria que hoje, para mim, é a mais bonita do fisiculturismo, por conta da estrutura física, por conta do vácuo abdominal, por conta da pose clássica. E se ele apresenta uma música condizente com todo isso que a categoria trouxe novamente para o fisiculturismo, essa plasticidade, esse corpo perfeito, se ele apresenta a música adequada, seja uma música clássica, seja uma música ritmada, seja marcando as poses naquele ritmo mais suave. Cara, ele deixa a arbitragem, eu te falo, a nível internacional isso, ele prende a arbitragem, ele prende. E todo mundo, você olha para o lado, Thiago, e tá todo mundo de boca aberta olhando para o atleta. O atleta vai seguindo no palco e a arbitragem inteira. Em nenhum momento desvia o olhar daquilo, porque sabe que a plasticidade daquilo foi muito bem ensaiada, foi muito bem feita e estudada. Isso pra gente é muito gratificante, Thiago. Ver um atleta assim. Perfeito. E lembrando que na Classic Physique, além de não existir as expansões tanto de frente como de costa, o vácuo abdominal é uma pose obrigatória, como se fosse um duplo bíceps para um bodybuilder. Então, um atleta que não consegue executar um vácuo abdominal é como se fosse um Men's Physique que não conseguisse fazer uns quartos de volta. É como se fosse um atleta que não consegue fazer um tríceps de perfil. Então, eu acho que o entendimento de todas essas características é fundamental, não somente para o atleta, mas para quem está preparando esse atleta, porque às vezes o atleta ele perde um pouco dessa noção. E uma visão qualificada de fora pode frear ou pode acelerar esse atleta. Olha, você está no limite da categoria, então a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, assim, uma visão qualificada. Por exemplo, uma live como essa é para estar participando toda a galera que trabalha diretamente com atletas, desse entendimento. E aí agora, bem, eu vou abrir, tá, para os comentários. Então, caso alguém tenha um comentário, pode fazer. Tu gostaria de fazer pode fazer uma pergunta agora, enquanto os comentários não aparecem. Eu sei que isso ainda gera muita confusão, mas explica aí para as pessoas que estão assistindo a live o que diferencia um muscular de um Men's Physique. E hoje a gente percebe na categoria Men's Physique, 5 muscular e 5 Men's Physique. Exatamente. Acho que as pessoas ainda confundem, porque elas buscam, às vezes, a informação em empresas erradas ou em competições erradas. Ela tem que entender que ela é membro de uma federação internacional. A partir do momento que o atleta é filiado na federação estadual, ele faz parte de todo o contexto internacional da FPB. Ele precisa se ater. O que é hoje o campeão mundial da Men's Physique? Vamos ver aqui qual é o tipo, qual é a linha desse atleta. Quem é o atual campeão brasileiro, por exemplo? O que os árbitros buscaram nesse campeão brasileiro? E aí eu te falo que essa confusão vem porque os atletas realmente são mal preparados ou mal instruídos até. O atleta de Men's Physique hoje ele pode ter tudo, menos um volume excessivo. Ele tem que ser bonito, obviamente, porque a categoria exige, mas ele tem que ter o V-shape, a categoria exige, mas ele não pode ser um bodybuilder de bermuda. O próprio muscular Men's Physique não pode ser um bodybuilder de bermuda. Então você vê hoje nos atletas amadores, no próprio campeão mundial amador, uma linha de cintura muito pequena, um abdômen muito simétrico, uma condição de dorsal muito bonita, de ombro, de tudo, mas
você vê a musculatura delineada, você não vê a musculatura marcada. Um atleta, ele não pode ter um comportamento de um fisiculturista ali no palco. Tem que ter suavidade. Ele tem que apresentar nos próprios quartos de volta uma suavidade, um sorriso e uma leveza naquele físico. Da men's physique para o muscular, você vê um leve aumento na massa muscular. Você vê um leve aumento na composição corporal quando se trata de massa magra ali. Mas você não vê ainda um bodybuilder. Não vê. Ele pode ter um volume um pouco maior que o men's physique, mas ele não pode ser um bodybuilder. De forma alguma. Ele não pode ter aquele abdômen blocado. Ele não pode ter aquele peitoral estufado de um bodybuilder saindo aqui de cima. Não. Não. É claro que hoje na própria Elite Pro você vê físicos mais volumosos. Mesmo assim, a gente está falando do amador. E no amador, reparem nos campeões brasileiros dos últimos anos. Reparem nos campeões mundiais dos últimos anos. Todos têm a mesma característica. Um volume menor, mas todo delineado, todo condicionado e sem marcação excessiva. Sem. É realmente aquele modelo de capa de revista Sport Illustrated, seja de uma revista que mostra saúde, bem-estar físico e harmonia naquele físico. Thiago, se você quiser complementar com a tua visão, você pode complementar. Perfeito. Você falou tudo. Né? Eu sempre gosto de falar em cursos que o atleta men's physique e o atleta muscular, né, com essa diferença do volume muscular, ele seria o atleta que teria 3 pré-requisitos básicos. Né? Um atleta que seria contratado, né, para fazer uma propaganda de roupa, por exemplo, da Riachuelo, um atleta que faria uma propaganda do Colgate, por exemplo, e o atleta, por exemplo, que apresentaria o Domingão do Faustão. Né? O cara seria simpático, seria legal, enfim. Você reunir essas 3 características, isso, você reunir essas 3 características desse atleta. E a gente percebe que ainda existe muita dessa confusão em relação a se você é atleta, se você é men's, se você é muscular. Né? Principalmente boa parte do que esses atletas fazem na semana de finalização. E aí eu tenho percebido que os atletas, os treinadores, têm muito julgamento apaixonado, como a gente falou no início da live. Às vezes o atleta entra, né, na avaliação, a gente, para quem não entende, né, quem está iniciando agora no bodybuilding, a gente faz uma coisa chamada switch, o árbitro central. Então ele solicita o árbitro de palco que ele faça a troca, e às vezes o atleta, né, vai com a ponta, quando chega na ponta o atleta gira para o outro lado, né, e aí o árbitro de palco faz a troca, o atleta quando chega na outra ponta, ele vira para o outro lado. O que aconteceu na prática? Ninguém nunca viu esse atleta de frente, porque ele nunca se deixou ficar de frente. Né? Então, como a mesa são 5 árbitros, e essa troca é justamente feita para todos os árbitros conseguirem visualizar os atletas, né? Se foi feita a troca, o atleta tem que se apresentar de frente, ele não pode girar na sua base. Né? Então, ninguém nunca termina vendo esse atleta de frente. E aí tem erro. Pode Desculpe, Thiago, um erro muito recorrente é exatamente isso. O atleta não ficar parado para que o árbitro veja. Ele ficar se movimentando o tempo todo. E isso dificulta. Seja o atleta na linha de frente, seja o atleta nas diagonais. Quando você busca uma colocação, ou quando você busca um top 5, que você vai escolher ali os melhores atletas com confronto, você está olhando para as diagonais e está olhando para a linha de frente. Quanto mais movimentação excessiva, pior é para ele ser visualizado. E os comandos do árbitro central são claros. De frente para os árbitros, por favor, fique de frente. Não tente criar uma estratégia para que a linha de cintura pareça menor, por exemplo, ou para que você tenha alguma vantagem. Não, porque a gente vai perceber. A troca é feita para que toda a mesa tenha a mesma visualização. Daquele atleta que estava no meio, para que ele foi para a ponta, enfim, para que todos percebam esse atleta. Ele precisa se mostrar não só para o árbitro central, ele precisa se mostrar para toda a bancada de arbitragem. No livro, Bianchini, nesses erros no final do capítulo, né, eu cito até um exemplo de um caso verídico, né, em que um atleta, a gente, quando tem muitos atletas na categoria, a gente faz, né, divide em rounds. Os atletas vão se apresentar, né, de forma diferente, então o pessoal fica no fundo, né, nas diagonais, e o grupo fica se apresentando na frente. E aí acontece muitas vezes que, pela quantidade de atletas, o árbitro fica comparando o atleta que está na linha de
frente com um atleta que está na linha de fundo. Só que às vezes o atleta que está na linha de fundo, ele está em Nárnia, né? Ele bota as duas mãos na cintura, começa a olhar para cima, ou seja, ele esquece que, apesar dele não estar na linha de frente, ele está sendo analisado. E o atleta que é mais experiente, ele sabe disso, né? Ele mantém na pose. Às vezes a gente faz isso por conta da quantidade de atletas. Como o campeonato é muito rápido, eu sempre gosto de falar isso. Se você subiu no palco, você não foi chamado para o primeiro confronto, mantenha a sua pose. Você pisou no palco, você está sendo avaliado o tempo inteiro. Thiago, uma situação que é também assim, que chama muita atenção é o seguinte: ele está se apresentando, não é para o público. Eu sei que ali está o pai, a mãe, a namorada, o namorado, o avô, a avó, mas naquele momento ele precisa se apresentar para a arbitragem. Os atletas mais experientes, eles ouvem o comando do técnico, do coach, sem olhar para o coach, fixado no que realmente importa, no julgamento dos árbitros, seja na linha diagonal, seja na linha de confronto. Qualquer postura dessa, como diz você, o cara está em Nárnia, ele está olhando para a namorada, ele está dando tchauzinho, ele está ouvindo ali, às vezes, um falatório que só vai atrapalhá-lo, não vai ajudá-lo. Ele leva uma desvantagem enorme, porque você não consegue visualizá-lo nesse curto espaço de tempo que você, como árbitro, tem que tomar uma decisão. Quanto mais focado o atleta tiver, masculino ou feminino, na arbitragem, nas linhas, no confronto, melhor pra gente e melhor pra ele. Show. Respondendo a Sandra. Sandra, meu livro, tá? Ele tá à venda, um link no meu perfil, então você clica no meu perfil, ainda está valor de pré-venda, tá? Então você entra lá e compra o livro, tá? O livro tá espetacular e só tem gente boa, Bianchini, outros amigos aptos, então tudo informações científicas e práticas. Personal júnior, a aula vai ficar gravada, né? O fisiculturismo clássico, o vácuo, ele não é obrigatório, tá bom? A pose obrigatória é só apenas na Classic Physique. Aí comentário dizendo que o Bianchini é bonito. Um abraço pro Falcão. Só podia. Mandar um abraço pro Falcão. Grande parceiro. Tem uma pergunta aí, Bianchini. Dentro da categoria de biquíni, quais seriam os critérios de desempate quando duas atletas estão bem parecidas? Responde aí, Bianchini. Você tem duas atletas bem parecidas, né? Quais seriam os critérios de desempate? O único critério, se duas atletas estão no nível, por exemplo, muito alto, é o que te chama atenção no pacote geral. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque nós somos ali, às vezes, em 7 ou 9 árbitros. E às vezes você pega um nível, por exemplo, ali um top 3, que é para todos. Eu posso escolher a atleta como primeira, o do meu lado escolhe ela como segunda, o outro escolhe como terceira, mas não pode flutuar muito. Por que eu estou falando? Porque o que vai chamar a atenção da arbitragem, eu posso escolher como primeiro, o outro como segunda, é o pacote geral. É a estética. É o melhor conjunto. Não, essa atleta é difícil às vezes. O cabelo dela tá mais bonito. Não. É o conjunto geral. É a beleza, é a suavidade, é o físico, porque todas, num nível muito alto, estão encaixadas dentro da categoria. Então, qual apresenta o melhor pacote completo, geral? Que apresentou a melhor caminhada, que apresentou o melhor quarto de volta, que apresentou a maior leveza, que está mais confiante, que para mim, esteticamente é mais bonita, e aí você toma uma decisão. Então, num nível alto, você vê que entre os árbitros não difere as escolhas muito significativamente. O que você escolheu como primeira, um outro pode até escolher como segunda, mas é muito difícil que daí, a não ser que haja um problema na arbitragem, que você escolha como sexta, como quinta. Não. Então, o que manda no resultado final é a percepção dos árbitros em quem teve o melhor pacote. Espero ter ajudado. Perfeito. E aí, é interessante essa tua fala, porque a gente percebe nas categorias de bodybuilding, né? E aí já é uma pergunta aí do acho que é Matheus Diello, né, sobre as divisões. A divisão de peso na categoria bodybuilder, a gente tem a divisão do júnior, né, até 75 acima do 75, a divisão dos masters, são 4 divisões,
e a divisão da categoria sênior, que é de 5 em 5 quilos, né? Então, 65, 70, 75, até 100 e acima de 100. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a categoria bodybuilder, a gente percebe algumas vezes que os atletas entram no palco, né, batendo na perna. Às vezes já vi atleta passando a mão no abdômen, tipo para deixar claro assim, para a arbitragem, olha como minha perna é grande. Eu sempre digo que quando o atleta ele entra assim no palco, ele já está em desvantagem. Porque se ele diz para mim que o quadríceps dele é muito grande, ele já está me dizendo que ele tem uma desproporção. Né? E no bodybuilder a gente vai avaliar tudo conjunto. Então vai ganhar, né, o atleta que tem um pacote maior. Basta você observar a disputa do overall. Né? Não significa que o atleta das 100 quilos vai ganhar o campeonato overall. Né? Geralmente é o contrário. É o atleta que está ali no meio dele. Exatamente isso. Exatamente isso. Hoje a gente tem no Brasil atletas da categoria 85, eu falo assim, ó, em todas as competições que eu já arbitrei, os maiores e melhores confrontos foram na categoria até 85 quilos. Todo o campeonato. Minas era um exemplo disso. Começava a subir os atletas, por exemplo, e você julgava com facilidade. Subia 85, você pensava, minha Nossa Senhora do Céu, e agora? Porque o nível era muito alto sempre. Então, normalmente no overall, o volume é importante de um cara de 120 quilos? Claro que sim, mas se esse volume não vai adiantar nada se ele não tiver tão bem condicionado quanto o atleta de 85. Então, às vezes, o melhor pacote esteticamente, os atletas de 85, 90, 80, são melhores do que os atletas mais pesados. Só que tem atletas mais pesados extraterrestres, que conseguem, mesmo com aquele volume gigantesco, apresentar uma condição. E aí não tem o que fazer. Realmente, claro, ele vai levar vantagem por todo o pacote. Volume, definição, profundidade, separação, tudo. Eu penso que uma das propostas, né, da escrita do livro foi desmistificar isso, né? E o atleta ele precisa ter isso muito claro na cabeça dele. E se ele é muito definido, provavelmente ele não vai ser muito volumoso. E se ele é muito volumoso, provavelmente ele não vai ser muito definido. Né? Se ele é muito proporcional em algum segmento muscular, ele precisa ser também proporcional em outro segmento muscular. Não é como se fosse, né, um jogo de quebra-cabeça em que todas as peças precisam se encaixar e no final fazer um belo desenho. Então quem tem o desenho mais bonito vai ser o grande campeão. Mas, Thiago, falando disso, eu estava até falando sobre isso na academia um dia desses. As pessoas têm que entender que o fator genético ainda é determinante, Thiago. Porque nesse pacote todo, nessa proporcionalidade toda, ainda aqueles que nasceram para a categoria levam vantagem. Não sofrem tanto numa preparação, não sofrem tanto num ajuste de finalização, porque são geneticamente perfeitos para aquela categoria. E às vezes é isso. Um atleta que sabe que tem uma desproporcionalidade, ele tem que lutar. Porque se ele tiver uma desproporcionalidade, por exemplo, do antebraço com relação ao braço, ele vai ter que corrigir, se ele quiser chegar num nível alto. Porque a gente vai perceber. A gente vai perceber. Isso que tu tá falando, cara, eu não enviei teu livro ainda, tá? Então você tá na expectativa. Isso que o Bianchini falou é um conceito que eu trato no livro, que a gente chama de frame, que é um conceito que não é muito utilizado no Brasil. Mas nos Estados Unidos isso é muito difundido. Frame significa moldura ou estrutura. Então, quando eu pego uma categoria, por exemplo, uma categoria biquíni, existe uma determinada estrutura genética para aquela categoria. A gente vai perceber um atleta com um membro um pouco mais alongado, uma cintura pélvica, uma cintura escapular um pouco mais estreitinha, um glúteo que vai ser um pouco mais firme, mas não vai ser um glúteo, por exemplo, volumoso, ou um glúteo uma linha de cintura quadrado. Isso. Perfeito, uma linha de cintura extremamente pequena. Então, isso são variáveis genéticas que a gente não consegue mudar. É igual quando você pega uma body. Você pega aquela atleta, por exemplo, que tem um frame, que tem aquela estrutura na cintura escapular um pouco mais avantajado em relação à cintura pélvica, é um atleta que vai ter uma lente dorsal muito bonita quando esse atleta estiver de pés juntos. Dificilmente você vai ver isso na categoria biquíni, por exemplo. Exatamente. Então, precisa se entender que essa estrutura, né, ela é do próprio atleta. E o bom treinador, o que ele faz? Ele consegue identificar, né, essa joia rara, ele consegue identificar essa estrutura genética do indivíduo e ele consegue moldar o treinamento e a dieta baseado nessa estrutura do indivíduo. E aí, meu irmão, a gente está chegando a quase uma hora de live. Então, quero te agradecer, primeiramente, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, agradecer as pessoas que estão aí até agora, né? As pessoas que estão perguntando do livro. O livro está disponível no meu perfil, tá? Então não está valor de pré-venda ainda. E aí eu abro para você mandar a sua mensagem
final aí, em nome da nossa live. Nossa, Thiago, a minha mensagem, assim, nesse momento, Thiago, é que as pessoas não desistam. Não desistam do treino. Eu sei que tem muita gente que está impossibilitada no momento de treinar numa academia por conta de todas as restrições e protocolos implantados pelos municípios e governos. Mas eu falo, não desistam. Mantenham o foco. Porque uma hora, né, a gente vai conseguir ter uma vacinação em massa, a gente vai conseguir ter uma diminuição de casos e as coisas vão voltar ao normal em nível competitivo e a gente vai poder de novo estar junto nas competições, julgando, enfim, trabalhando. Então eu falo, continuem focados e busquem informação. O livro do Thiago está aí exatamente para isso, para ajudar treinadores e atletas. A gente ali como comissão de arbitragem está aberto para qualquer questionamento, para qualquer dúvida. Procurem se informar, procurem conversar, para que a gente diminua essa distância que existe, às vezes, entre os árbitros e os atletas, para que a gente aproxime e tire dúvidas que, às vezes, são para um atleta pode parecer uma coisa tão gigantesca, mas que para a gente é só uma palavra, uma frase, um ajuste, para dar aquele norte para um atleta ou para um treinador. A gente está aberto a isso. Eu espero de verdade que a gente logo esteja próximo de novo trabalhando. Sinto muito a falta das viagens, sinto muita falta de estar perto de vocês, Thiago. Parabenizar de novo a Federação Piauiense, a Federação do Maranhão, a Federação do Pará, enfim, tantos ali do Norte e Nordeste que fazem um trabalho espetacular e que hoje vem com um calendário já melhor, mais pronto do que a realidade que a gente está enfrentando aqui no Sul-Sudeste. Perfeito, meu irmão. Te agradeço, tá? E aí, obrigado, Thiago. Agradeço demais pelo teu tempo, tá? E aí tem duas perguntinhas para a gente responder. Uma é da Nani. O que os árbitros esperam da categoria em dupla no brasileiro? E aí eu vou deixar para você responder essa. E tem uma do Alexandre aí, que ele está falando, ótima explanação, mas tudo cai por terra quando vocês unificam as categorias, jogando o projeto de atletas que se preparou para tal. Entendi, Alexandre, tua colocação e entendo. O que acontece? As unificações de categoria, às vezes, não são planejadas anteriormente. Então, a gente unifica, na verdade, por conta da quantidade de atletas. Então, às vezes, não faz sentido subir uma categoria de bodybuilder que vai ter um atleta. Então, às vezes, a gente unifica por conta da demanda de atleta. E, geralmente, por conta também, às vezes, da quantidade de troféu. O organizador já pede aquilo muito organizado, baseado na realidade dos atletas. Só que isso não impede, quando a gente unifica a categoria, isso não impede que o atleta vai ser prejudicado, porque os critérios vão ser os mesmos. Então, se eu tenho um atleta, por exemplo, isso fica claro, por exemplo, na disputa do overall. Então, o volume, beleza, eu posso unificar uma categoria de 70 a 75, só que eu tenho todo mundo no mesmo pacote. Os critérios serão os mesmos. Não significa que o atleta mais leve vai levar vantagem, não significa também que o atleta mais pesado vai estar em vantagem. Bom, então aí, o que tu espera, Benquim, das categorias em dupla no Campeonato Brasileiro? Então, vai ser isso. E é muito legal, porque é uma arbitragem que eu faço fora do país. E é muito bonito de ver o entrosamento entre uma dupla. A plasticidade de uma coreografia de uma dupla é muito evidente ali. Eu falo que a gente espera ver entrosamento. A gente espera ver, claro, os atletas chegando fisicamente preparados para aquilo, mas que haja química entre os atletas. Que a gente perceba o ensaio, que a gente perceba o treino, que a gente perceba o entrosamento entre essa pareja, entre essa dupla, entre esses dois atletas ali. Que eles cuidem com aspectos da categoria, com aspectos de vestimenta, com o que a categoria pede com relação aos movimentos obrigatórios, mas que apresentem um entrosamento, uma química, para que a gente perceba que esse casal treinou realmente para aquilo. Perfeito. Então, meu irmão, quero te agradecer. Tá? Quem está perguntando aí, a live vai ficar salva, então vou deixar a live salva aí no meu perfil. Vocês podem aí assistir e enviar para outros atletas. Acho que a intenção é justamente ajudar o mano também que. Muito obrigado, meu irmão, pela tua disponibilidade. Obrigado, pessoal da live aí que está aí até agora. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, abraço Thiago. A todos. Obrigado. E até a próxima. Vai marcar Dá um abraço na patroa aí, que eu sei que tá aí. Já vou dar um abraço nela aqui. Valeu, irmão. Tchau, Thiagão. Um abração, cara.